Levante a voz. Agora falando, né, da saúde da mulher, doutor Cristóvão Andrade já está aqui conosco, ginecologista, obstetra. E hoje, doutor, nós vamos falar sobre ligadura de trompa. Assunto que já foi polêmico outrora, não é? Condenado até pela igreja, etc. Mas como é que está essa situação hoje? O senhor, enquanto médico, como é que o senhor observa esse contexto na atualidade? Bom dia. Bom dia, Itajaí. Bom dia aos ouvintes da Rádio Andaiá. É isso, Itajaí. Na verdade, a laqueadura de trompa, né, também chamada de ligadura, né? Nós vamos aqui desmistificar também. As pessoas algumas vezes chamam de estrangular, né? Olha, eu não quero ser ligado, eu quero ser estrangulada. Na verdade, é o mesmo procedimento, né, que cientificamente se chama laqueadura ou ligadura de trompas, né? Onde o médico liga, ou seja, dá um ponto, né, na trompa da paciente, tira dali um pedacinho, ou seja, corta um pedaço para evitar que haja uma futura gravidez, certo? Na verdade, Itajaí, diante das mudanças, né, que a sociedade passou nas últimas décadas, né, as famílias tiveram uma necessidade de planejar, né, os seus filhos, né? Então antes, né, há décadas atrás, você sabe que nossas avós tinham 7, 8, 9, 10, 12... A minha teve 5. 15 filhos às vezes. Só que a realidade há 40 anos atrás, 50 anos atrás era outra. A realidade de educação, de violência e tudo mais, né? Então as famílias hoje, elas querem ter em média 2 filhos, alguns são estimulados a terem 3, alguns outros hoje só querem ter um filho. Eu tenho muitas pacientes, inclusive, que só querem ter um filho, né? Às vezes são mulheres que investiram, né, na carreira, numa faculdade, no mestrado, num trabalho, né? E aí já casam e pensam em engravidar mais tarde. E quando ocorre essa gravidez, elas às vezes ficam, de certa forma, desinibidas ou desestimulada de investir na outra gravidez, porque realmente ter filhos, obviamente, tem seus custos e seu investimento tanto pessoal quanto financeiro, entendeu? Então, a laqueadura de trompa é um procedimento ainda bastante escolhido pelas mulheres, geralmente por mulheres que estão aí em torno de 30 anos ou um pouco mais, e que já tiveram 2 filhos, né? Ela já teve um, então ela vai ter o segundo e ela quer fazer a laqueadura de trompa como um método de contracepção definitiva. Tem idade ideal para se fazer uma laqueadura hoje em dia? É padronizado isso? Sim, a laqueadura deve ser feita em mulheres com mais de 25 anos e que tenham 2 filhos, seria o interessante, né? Não se deve, por ser um método de contracepção definitiva, ou seja, que não há uma reversão geralmente. Porque assim, se você está usando uma pílula, uma injeção ou um DIU, você pode tirar aquele método e tentar engravidar. Já a laqueadura, ela é um método chamado de contracepção definitiva que deve ser utilizado por mulheres que realmente têm convicção que não querem mais ter filhos, né? Então, normalmente, essas pacientes devem ter mais de 25 anos, de preferência devem ter 2 filhos e devem ter o consentimento do casal, tanto da paciente quanto do seu esposo ou parceiro. Isso deve ser até documentado em prontuário para que o procedimento seja realizado, entendeu? Porque às vezes a paciente pode eventualmente se separar, pode eventualmente, em algumas situações mais extremas, até perder um dos filhos em um acidente ou em algum tipo de doença, e ela pode querer ter um outro filho, né? Então é um método que a paciente só deve optar quando ela realmente está convicta, né, de que não pode mais engravidar. Hoje os médicos fazem aquela anamnese tradicional, não é, de realmente essa questão do convencimento por parte da pessoa de que ela tem essa necessidade de não ter mais filhos, mas entre uma situação e outra, num contexto de adversidade, o que o senhor recomendaria? Olha, Itajaí, eu recomendo sempre que haja uma avaliação bastante madura do casal, né? Inclusive a gente consegue às vezes tirar da paciente a ideia de ligar as trompas quando a paciente é jovem, né? Quando a gente percebe que ela não está totalmente convicta disso, a gente prefere até que ela não faça a laqueadura e use um outro método. Hoje a gente tem uma opção muito interessante a laqueadura, que é o uso do DIU Mirena, né? Então existe um DIU, que é um DIU mais moderno, que ele tem um nome no mercado de DIU Mirena, que ele tem uma pequena quantidade de hormônio colocado na paciente no consultório como se fosse um preventivo, e ele dá uma eficácia, uma segurança em termos de gravidez de 5 anos.
Geralmente esse DIU tem até uma característica que ele deixa a mulher sem menstruar ou menstruando pouco. Então ele é um método contraceptivo que tem a mesma eficácia da laqueadura em termos estatísticos. Ele vai deixar a mulher aí 5 anos segura, sem menstruar ou sangrando muito pouco. De forma que é uma opção bastante interessante para pacientes que têm algum grau de dúvida, né, em relação a isso. Ela coloca um DIU após o parto e ela vai ter 5 anos aí para poder amadurecer essa ideia. Se nesses 5 anos ela realmente definir que ela quer engravidar, o DIU é retirado, ela pode engravidar de novo. Se não, ou ela define depois de 5 anos para colocar outro DIU, ou se quiser tira o DIU e faz uma laqueadura, entendeu? O importante sempre, Itajaí, é se tomar decisões maduras, sensatas, convictas, né? Sem ser motivada muito pela emoção. Então o médico deve estar disposto a esclarecer as dúvidas da paciente, tirar as dúvidas, ponderar os pontos positivos e os pontos negativos, para que o casal chegue à melhor opção naquela circunstância especial. Cada paciente é uma paciente, entendeu? Por exemplo, eu tive uma paciente há há pouco tempo, que ela tem um problema de coração, né? Ela é um problema cardíaco, e ela tinha até sido desorientada pelos médicos a engravidarem, mas acabou engravidando. E nessa paciente, a família, junto com ela, optou após o primeiro filho, ela ligar. Então foi feita uma junta médica onde nós decidimos que seria a melhor opção para ela fazer laqueadura. Então cada caso é um caso e deve ter sua avaliação assim individualizada e personalizada. No caso da mulher que já teve 2 gravidez tubárias, não é? Que é uma situação extremamente complicada, ou até 3 vezes, não sei, mas essa pessoa tem propensão a isso. O senhor indicaria uma laqueadura para evitar um problema futuro? Olha, na verdade é o seguinte, quando a paciente tem uma gravidez tubária, ela pode às vezes ter, na própria cirurgia, já ter tirado a trompa, né? Na maior parte das vezes que o médico opera uma gravidez nas trompas, ele acaba tirando a trompa. É raro até salvar a trompa em uma gravidez nas trompas. Então o caso tem que ser analisado de uma situação assim específica. Normalmente nas pacientes que tiveram gravidez ectópica, elas vão querer engravidar, né? Então a trompa deve ser retirada só se ela tiver hidrossalpinge, que é água na trompa, ou inflamação, que até possa impedir ou dificultar outras gestações. Mas nesse caso, se ela já tirou uma trompa numa gravidez tubária e se ela tirar outra, ela vai ficar sem condições de engravidar por métodos naturais, mas ela poderia engravidar por uma fertilização in vitro, né, que é uma técnica usada em clínicas de infertilidade. Então, assim, cada caso é um caso, como eu te falei. Pode ser que às vezes essa trompa, quem tem gravidez nas trompas normalmente teve uma inflamação na trompa chamada salpingite, então já tem a trompa meio, vamos usar um termo bem popular assim, meieira, né? Às vezes uma trompa que não está funcionando muito bem. Tanto é que ela teve essa gravidez, então ela pode ter outra gravidez na trompa, na outra trompa. E aí o médico tem que avaliar através de ultrassom se essa trompa está em boas condições, ou através de um exame chamado esterossalpingografia, porque quando ela está dilatada, que ela tem evidências de líquido na trompa, que chama de água na trompa ou hidrossalpinge, pode precisar remover a trompa cirurgicamente. Ok, doutor. Para a gente finalizar, quais são os dias que o senhor está atendendo na clínica, Hospital e Clínica Santo Antônio? Itajaí, eu atendo lá nas segundas, terças e sextas, né? Nós temos lá um serviço completo de assistência à saúde da mulher, mas não é só o doutor Cristóvão que atende lá, nós temos outros 5 ginecologistas, né? Doutora Adriane, doutora Tarsila, doutora Risoleide, doutor Alan Coutinho, que é um médico de Salvador que faz a esteroscopia, e também temos um serviço de videolaparoscopia, que é conhecido como cirurgia laser ou cirurgia sem corte, onde inclusive eu esqueci de falar, essa cirurgia de trompa é feita lá no Hospital Santo Antônio por via laparoscópica, né? Ou seja, a mulher que quer ligar a trompa e ela não vai precisar fazer aquele corte na sua barriga, né? Na parte onde foi a cesárea, ela pode fazer apenas com um furozinho no seu umbigo e um outro furo na lateral, que é uma cirurgia chamada de cirurgia laparoscópica, também popularmente conhecida, né? Rápida recuperação também, a recuperação rápida, alta no mesmo dia, com pouca dor, pouco risco de infecção. Então é um procedimento que nós chamamos de minimamente invasivo, né? Como tem sido a tendência na medicina, resolver os problemas do paciente com o mínimo trauma e o mínimo dano possível ao corpo do paciente. Ok, esse foi o Dr. Cristóvão Andrade, ginecologista, obstetra, falando da saúde da mulher aqui no nosso Levante a Voz, a linha direta com o povo. Levante a voz.